Olá, criançada! Bom dia! Hoje nós vamos ver um outro personagem bíblico e nessa manhã eu gostaria muito que você, que sabe ler, pegue a sua Bíblia e coloque aí pertinho de você, tá bom? Hoje nós temos um personagem muito legal, bem diferente dos personagens que a gente costuma contar para vocês. Só que, para nós aprendermos sobre esse personagem, Tia Nete escolheu um versículo que também é uma canção. Então, vocês vão aprender, cantar esse versículo que é uma canção e que vocês gostam, que eu sei, que fica no Salmo 31, 14, tá bom? O Cross, eles cantam essa música, esse salmo, e esse salmo, ele tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Ele diz, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Viu como é fácil? Salmo 31, 14. Na canção vocês vão repetir várias vezes. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Salmos 31, 14. Bom, nosso versículo e a nossa canção. Daí você vai olhar depois na sua Bíblia, no Salmos 31, 14, e vai certificar que o versículo e a sua canção está lá. Facilmente você decora um versículo e aprende uma canção, tá bom? Só que antes da nossa lição, nós vamos fazer uma pergunta sobre o momento missionário. Quem participa do culto infantil aos domingos à noite na nossa igreja, nós temos um momento missionário. E a Prof. Giza, ela fez isso na lição que ela deu, falando sobre você orar e fazer uma listinha dos amigos para que você ore por eles. Então, você precisava fazer uma lista de amigos que você precisava orar por eles. Amigos que necessitam conhecer Jesus, amigos que precisam de sua oração porque estão doentes, e amigos daqueles que você está com muita saudade e você lembra dele nas suas orações. Hoje, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Você vai pegar uma folhinha assim, metade de uma sulfite, você vai dobrar e vai fazer um folheto, parecido com esse, ó. Parecido com esse folheto. Você vai pegar, vai desenhar, escrever um versículo, o nome do seu amigo. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai entregar o folheto para o seu amigo. E orando por ele todos os dias, tá bom? Olha, esse folhetinho é bem legal. Ele tem uma cruz, ele tem escrito Jesus Cristo. Você pode fazer parecido com esse. Você que não sabe ler, você pode só desenhar. E pede para quem sabe escrever, o papai, a mamãe, o mano, a mana, escrever para você uma mensagem para alguém que você gostaria muito que ouvisse falar de Jesus, do amor de Jesus, tá bom? Não esqueça de orar pelos seus amigos que ainda não conhecem a Jesus. E hoje, com a nossa história, vocês vão perceber o quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos ler a Bíblia. Por isso agora nós vamos orar pedindo a Deus que abra o nosso coração, que abra a nossa mente para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus quer falar ao meu coração, ao seu coração, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai querido,
pela vida de cada um. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de falarmos com o Senhor. Nós te pedimos, Pai, que sejamos cada dia mais fiéis ao Senhor, por isso nos ajude a sermos fiéis. Nos ajude, Pai querido, nas nossas fraquezas. Perdoa, Pai, todas as nossas faltas, falhas. E o Senhor, ó Deus querido, abençoe a cada um. Te pedimos pelos amigos que ainda não conhecem o seu Filho Jesus como Salvador. Nós te pedimos, agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa história de hoje é sobre um rei, né? Tia Nete até trouxe uma coroa. Não tem nada a ver com coroa de rei, igual a gente vê nas histórias, porque é uma coroa de papel, né? Essas coroas que a gente compra. Mas quando você coloca uma coroa assim, você já... Epa, eu sou uma princesa, eu sou um rei, né? E a nossa história de hoje fala sobre um rei. Um rei lá muito tempo atrás, onde ainda não tinha Bíblia, onde toda a palavra de Deus, o livro da lei, era escrito assim. Era um rolo onde eles escreviam. Nós vamos ver em muitas histórias eles escrevendo num rolo. E assim que era na época desse rei que nós vamos aprender hoje. E quando eram reis, na época de reis, era um problema bem sério. Porque quando o rei temia e confiava em Deus, agradava a Deus, acreditava na palavra de Deus, nas leis de Deus, o povo ia bem. As coisas iam muito bem. Só que quando o rei não amava a Deus, não obedecia, não era temente a Deus, as coisas não iam muito bem. Nosso rei de hoje, talvez você nunca ouviu falar dele. Ele é um rei que era temente a Deus. Ele confiava em Deus. Ele queria muito agradar a Deus com a sua vida. E ele providenciava isso para as pessoas do seu reino. Ele era o rei em um lugar que chamava Judá. O povo de Israel, né, morava em Judá. Nós tínhamos nessa época, a gente pode ler, nós temos os registros na Bíblia que falam que o povo era dividido, era Israel e Judá. Esse rei era rei de Judá. O nome dele era Josafá. Diferente, né? Josafá. Josafá era um rei temente a Deus. O rei Josafá, ele adorava a Deus. Ele amava a Deus. E a preocupação dele é fazer o que era certo. Tanto que ele tomou algumas decisões. Ele pediu para que alguns líderes, algumas pessoas, sacerdotes, líderes do seu reino, fossem em todas as cidades e ali eles liam, olha na mão do sacerdote. É um rolo, é o livro da lei. Ele está lendo, ele está ensinando para o povo sobre a lei de Deus. Ele queria que o povo também amasse a Deus, fosse obediente e agradasse a Deus com suas vidas. E ele mandava as pessoas em todas as cidades. Não era só em um lugar. Onde as pessoas nunca tinham ouvido, aí é que ele mandava. Sempre tinha um líder que o rei mandava ensinando para alguém sobre as leis de Deus, sobre aquilo que Deus queria que eles fizessem. Nosso Deus é um Deus que ama pessoas obedientes.
só que é um Deus que tem na sua lei, na palavra, tudo o que nós precisamos fazer para obedecê-lo e como nós podemos agradá-lo. Bom, teve um dia que esse rei, apesar do reino dele viver um bom tempo em paz, ele recebeu uma notícia de que um exército enorme estava vindo e queria atacar o povo de Judá. Esse exército, eles se juntaram, povos, em volta ali do reino de Judá, e eles reuniram e vieram para atacar o rei Josafá. Na hora que eles contaram para o rei Josafá isso, o rei Josafá temeu. Só que ele não ficou bravo e começou a falar, eu vou matar todo mundo. Não, ele não falou nada disso. Ele fez como uma pessoa temente a Deus, que obedecia a Deus. Ele chamou todas as pessoas do reino dele. Ele se ajoelhou diante do templo e diante daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele chamou todos. Ele chamou inclusive mães com crianças de colo. Viu, crianças? Vocês também. Vocês precisam prestar atenção na palavra de Deus. E ele chamou todos e todos estavam lá. E aí o rei, ele ajoelhou diante de todos eles. E não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. E as pessoas estavam lá, querendo ouvir, querendo entender tudo aquilo que o rei estava explicando para elas. Que havia muitos soldados, alguns exércitos vindo para atacá-los, para matá-los. Só que esse rei, temente a Deus, ele pega e começa a orar. E a oração dele está na sua Bíblia. E é o texto que eu vou ler para vocês, tá bom? Ele diz, é uma oração diferente de tudo que você já ouviu. Está escrita 2 Crônicas 20, no versículo 5, diz assim: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habilitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Essa foi a oração do rei Josafá. Ele tinha medo, claro que ele tinha medo. Ele era um rei, mas ele era humano. Só que ele não ficou esbravejando, não. Ele se colocou diante de Deus, ele se ajoelhou, ele clamou a Deus na angústia dele. Ele mostrou para aquele povo lá de Jerusalém, de Judá, que eles precisavam se colocar diante de Deus. Só que durante aquela reunião, Deus enviou o seu espírito a um homem chamado Jaziel. Esse homem falou para o rei o que Deus estava falando para ele. E ele explicou para eles que eles precisavam obedecer às ordens de Deus. E assim diz o Senhor, disse Jaziel: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso,
pois a batalha não é sua, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar, vocês vão e confiem em Deus. Puxa vida, que coisa mais maravilhosa! Deus falou através de Jaziel. Naquele tempo, gente, eles tinham escrito, não era a Bíblia toda, como a Tia Nete acabou de ler, assim, uma Bíblia toda igual nós temos. Era só a lei, só as leis eles tinham na mão. E só algumas pessoas conseguiam ler. Não era todo mundo que tinha na mão como nós temos. E Deus falava para algumas pessoas, aquelas pessoas que eram próximas de Deus, aquelas pessoas obedientes que agradavam a Deus. E Deus falou através de Jaziel. No dia seguinte, o rei deu uma ordem. O rei falou para aqueles homens que cantavam lá no templo, falou, ó, coloquem as suas roupas de adorar o Senhor e vocês vão à frente do nosso exército. No outro dia, todo o exército de Judá, eles se colocaram lá e aqueles homens vestidos como se eles estivessem no templo adorando a Deus, eles foram à frente do exército e eles foram à frente cantando. Você já imaginou uma guerra assim? Você já pensou uma guerra que se ganha cantando? Estranho, não? Vocês já ouviram alguma história parecida? Olha, quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu falei, nossa, mas como assim? Ao invés de pegar a espada e sair assim para lutar, eles vão cantar. E são aqueles homens que fazem parte do culto lá do templo. Diferente, mas assim somos nós quando confiamos em Deus. Nós obedecemos mesmo que seja estranho, mas nós vamos obedecer. É estranho para os outros, mas para nós que confiamos em Deus não é estranho, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e Ele pode todas as coisas. E aquele povo, eles saíram, os cantores do templo, eles saíram e eles cantavam, diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas 20, diz assim, que eles cantavam, deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. E eles iam cantando na língua deles, né? Que aquele povo lá não fala o português, né? Era outra língua e eles cantavam, deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Vocês já imaginaram o que acontece nessa história? Será? O que acontece logo a seguir? O que aqueles exércitos lá que se juntaram para acabar com o reinado do rei Josafá? Será o que eles fizeram? A Bíblia conta que algo muito diferente aconteceu. Eles começaram a brigar entre eles. Eles eram do exército inimigo e eles começaram a lutar um contra os outros. Antes do exército do rei Josafá chegar, eles já estavam se matando. Eles lutavam e eles não estavam entendendo nada. E aqueles homens, aqueles povos que se juntaram para acabar com o reinado, com o povo lá de Judá, acabar com o reinado do rei Josafá, eles se mataram. Quando o exército chegou lá, o exército do rei Josafá, foi muito estranho. Eles chegaram lá e estavam todos mortos. Eles viram isso. Eles viram soldados caídos. O rei Josafá, na verdade, ele não precisou fazer nada. Eles mesmos se mataram. Esse nosso rei Josafá, que tem escrito, tem 2 Crônicas 17, começa a contar a história dele. Em 2 Crônicas 20, quando vai contando, diz que
tudo isso aconteceu na vida do rei Josafá porque ele agradou a Deus. Ele obedeceu à palavra. Por isso que nós vamos cantar e decorar o versículo de Salmos 31:14, porque nós precisamos confiar e dizer para Deus: mas tu és o meu Deus. Assim fez o rei Josafá. Ele disse: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. Essa é a nossa missão. Você vai aprender esse versículo, você vai orar e pedir para ser fiel ao Senhor, né? Ser fiel como o rei Josafá foi. Ele obedeceu a palavra. O nosso desafio é agradarmos a Deus, é obedecermos a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor ama pessoas obedientes, o quanto nós necessitamos do Senhor e nós precisamos conhecer a tua palavra. Abençoa, Pai querido, cada criança, cada pai, cada mãe, cada lar. Cuide de cada uma delas, Pai. Nós te pedimos que cada uma aprenda a amar o Senhor cada vez mais e queira aprender da tua palavra e obedecê-la. Nós te agradecemos pela tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Crianças, tenha uma semana abençoada. Lembra, né? Todo dia ler a sua Bíblia, fazer a sua oração, confiar no Senhor Jesus e fazer como o rei Josafá. Deus abençoe a sua semana. Um beijo da Tia Nete. Estou morrendo de saudade e vamos orar para nos vermos logo.